Breve. Está gravando. Fez um plim aqui. Bom, pessoal, então na aula passada a gente estava falando do modelo de demanda neoclássica, a gente terminou a parte do R, onde a gente falava desses comandos para o R, e aí na aula de hoje a gente vai falar sobre o modelo de demanda neoclássica e a estimação dele no Stata. Até onde eu fui? Eu fui na aula de terça até este pedaço aqui, até a linha 80. Se vocês quiserem colocar no computador de vocês rodar para a gente estar no mesmo lugar, eu acho que seria interessante. Vou então dar um Ctrl D para rodar até a linha 80. A gente aqui para a gente ver o que está acontecendo. Então, basicamente, o que a gente fez aqui nessa linha 80 do Stata, que é essa última aqui? A gente estimou o modelo AIDS linearizado, ou seja, que a gente coloca a substituição do índice de preços por aquele G de P maiúsculo, por uma média ponderada dos preços ponderadas pelos shares. Isso faz com que o sistema de equações seja linear nos parâmetros. E a gente impôs nessa linha 80 as restrições de homogeneidade e simetria, tá? Que são as restrições que são devidas à teoria econômica. Como é que a gente vê isso no output do Stata? A gente vê isso no output do Stata de dois jeitos. Então, tem aqui const AA, basicamente esse AA é uma variável que é programática, ela não é uma variável no sentido de ter uma coluna num banco de dados. Ela é o que o pessoal da sintaxe do Stata chama de uma variável local. Ela não existe no banco de dados, ela simplesmente existe como uma parte de um do file que está sendo executado. Oi, Rafael. Oi. Bom? Deu um problema na internet aqui, mas voltou já. Tá bom. Então, basicamente, esse A, ele vai autoprogramaticamente sendo adicionado à medida que eu vou definindo as restrições. Então, ela começa com 1, aí à medida que esse loop vai rodando aqui, ele vai automaticamente sendo aumentado. Aqui, à medida que a gente corre o bloco de restrições de simetria, ele também vai sendo aumentado. E aí, no final, essa opção const aqui simplesmente diz que é para eu adicionar todas as restrições que foram definidas aqui dentro. Elas vão reaparecer no comando aqui embaixo. Então, vocês vão vendo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, todas essas coisas. Elas vão reaparecendo e a gente consegue também olhar elas, o resultado delas na estimação. Por exemplo, o que significa essa restrição 9? Significa que o coeficiente desta variável foo_r na equação foo_h é igual ao coeficiente do foo_h na equação foo_r. A gente pode olhar lá embaixo e a gente vai ver que é exatamente igual. Então, por exemplo, aqui é 0.426704 e aqui é 0.04266704. Então, isso significa o quê? Significa que eu impus estas restrições antecipadamente, tá? Eu poderia não impor essas restrições, eu poderia testar essas restrições? Poderia. Basicamente, o melhor jeito de testar essas restrições seria usando aquilo que o pessoal no curso de econometria 1 chama da santíssima trindade dos 3 testes. O teste MR, o teste Wald ou o teste do multiplicador de Lagrange. Alguns desses testes, você precisa só estimar o modelo restrito, outros você pode estimar o modelo irrestrito, e às vezes você precisa estimar os dois. Mas qualquer um desses insumos, seja estimar com as restrições aqui, seja estimar sem, você consegue fazer.
Eu não vou falar disso agora, porque senão eu começo a gastar muito tempo nisso e não é o objetivo. Mas, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, e pode ser dúvida que vocês também tiraram da aula passada, me interrompam, me perguntem que a gente pode ir parando. Uma coisa, inclusive, que eu senti na aula passada é que eu senti que foi muito rápido, assim, eu acho que talvez eu tenha passado muito rápido pelo material. Eu vou pedir que vocês, de vez em quando, me parem, porque senão vai indo, e ainda que eu ainda não desenvolvi a sensibilidade de sala de aula, a sensibilidade de sala de aula é bato o olho e vejo quando as pessoas não estão entendendo. Agora eu não tenho mais essa sensibilidade, então vocês precisam me segurar quando vocês acharem que vocês não estão entendendo alguma coisa. Tá? Tudo bem. Mas, de qualquer maneira, foi exatamente aqui onde a gente parou na aula de terça-feira. O que a gente tem aqui mais para baixo? Mais para baixo, eu tenho o cálculo das elasticidades. Eu vou abrir a aula 1 aqui novamente para a gente lembrar da fórmula do AIDS no caso de linearizar. Caiu e voltou aqui. Eu vou deixar a câmera desligada, porque quando eu deixo ligada, ela dá uma travada aqui. Tá bom. Tá. Mas, assim, só que como eu estou olhando para cá, para a câmera e para a apresentação, não necessariamente eu vejo. Então, se tiverem dúvidas, falem, porque se eu não vou conseguir acompanhar muito a janela de chat. Professor. Tá bom? Oi. Oi. Eu baixei um Stata aqui, que ele é versão 12. Tá. Aí eu tentei rodar o do Fire, não deu, depois eu excluí a linha aqui, que dizia versão 14, e rodou. Tudo bem. O que vai acontecer? Eu coloquei a versão 14 e aí, mais para ter certeza que as coisas vão rodar do jeito que eu as programei. Tá. Então, basicamente, o que estava dizendo versão 14 interprete os comandos da mesma forma que a versão 14 do Stata o faria. Uhum. Fora disso, pode ser que funcione, pode ser que não funcione. O que eu não sei, porque eu também não tenho um acompanhamento muito aprofundado das evoluções da sintaxe, eu não garanto que vocês vão chegar exatamente nos mesmos números que eu vou chegar, porque às vezes eles mudam um pouco a forma como os dados são processados, a forma como as coisas são calculadas, às vezes, para você replicar o comando em uma versão e outra, você tem que pôr um conjunto diferente de opções. Mas é a única restrição que eu te dou. O 14 ali era para garantir que os resultados iam sair iguais aos meus. Se você tirar ela, vão sair resultados, mas eu não tenho como garantir que vão sair exatamente iguais aos meus. Ah, tá. Era só para saber se tinha algum problema mais grave. Mas... Pode ser que não rode. Rodou. Saíram as regressões aqui. Tá. Beleza. Então, aqui o que eu vou fazer? Da linha 85 até a linha... até a linha... Só ver até onde vai o bloco aqui. Até a linha 208, o que eu vou fazer? Eu vou construir os insumos para o cálculo das elasticidades. Então, voltando aqui, se a gente seguir aqui, a gente tem o cálculo das elasticidades para o modelo linearizado, que é este aqui. Tá? Muito bem, boa parte destes coeficientes aqui, eles já saíram automaticamente do output do reg3. Saíram direto daqui, desse negócio. Mas o ponto é o seguinte, eu não estimo os coeficientes
da última equação. A gente discutiu isso na última aula presencial que a gente teve, que tem um problema de quando você estima por seemingly unrelated, e as variáveis dependentes das equações são shares, os shares necessariamente somam 100%. Então, se você colocar todas as equações, o algoritmo numérico para estimar o sistema de equações pelo seemingly unrelated, ele não vai conseguir inverter as matrizes. A matriz não tem custo completo. Então, o que a gente fez? A gente estimou apenas com 8 equações, mas na hora que eu for calcular as elasticidades, eu preciso dos coeficientes da outra equação. E por onde que eu obtenho esses coeficientes da última equação? Eu obtenho esses coeficientes da última equação usando a restrição do adding up. Só para lembrar aqui, então, esse adding up garante que todos os interceptos de todas as equações vão ser o 1. Se vocês olharem no Stata, cada um deles tem um intercepto. Essa aqui é a primeira, equação 8, 7, 6. Essa aqui é o 6. Essa aqui é o 5. 4. 3. 2. 1. Então, basicamente, o intercepto da última equação vai ser o valor necessário para que a soma atinja o 1. Mesma coisa, o beta da equação nona para cada preço vai ser o necessário para que a soma dos betas some 0 e a soma dos gamas some 0. É isso que está implícito aqui dentro. Eu faço isso aqui, essa volta toda é para eu construir não apenas os coeficientes das outras 8 equações que eu já tenho, mas também para conseguir os coeficientes da nona equação. Eu poderia fazer esses coeficientes da nona equação simplesmente por conta, poderia. Mas eu posso também querer os erros padrão desses coeficientes. Por que eu poderia querer os erros padrão dos coeficientes? Olha, se as elasticidades são funções dos parâmetros, isso significa que eu posso querer ter uma medida de erro padrão dessas funções dos parâmetros. Então, aí eu vou precisar dos erros padrão dos coeficientes da nona equação também. Então, eu venho aqui e vou rodar aqui. Esse bloco inicial daqui até aqui está calculando, está simplesmente montando as contas dos elementos aqui. Então, basicamente, eu tenho aqui todos esses termos aqui. E eu vou rodar este negócio daqui até o mlcom, que é o comando do Stata, e ele é feito para calcular os erros padrão de funções não lineares dos coeficientes. Vocês devem ter visto isso em econometria 1. Você tem um negócio chamado método delta para o cálculo de funções não lineares dos parâmetros. É isso que esse comando nlcom essencialmente faz. Agora deixa eu checar um negócio. Eu vou fazer uma... Antes de vocês rodarem, só façam o seguinte. Peguem essa linha 30 e 31. Na verdade, não. Na verdade, a melhor forma é vocês rodarem do começo. Por que rodar do começo?
As coisas que estão aqui no stata, que estão entre esses dois elementos aqui, esse acento grave e o apóstrofo, eles são as chamadas variáveis locais, eu já mencionei elas anteriormente. O problema delas é que elas existem para o stata apenas enquanto a gente está rodando o do file. Então, o que aconteceu? Eu rodei o do file e terminei aqui. Isso significa que elas passaram de existir, pararam de existir. Então, por exemplo, se eu for aqui na linha mais para baixo, vocês vão ver aqui, ó, menção a JM1. Esse JM1, ele foi definido aqui em cima. Só que se eu rodar somente o pedaço lá para baixo, a partir da 85, sem rodar a linha que define o JM1 lá em cima, o stata não vai achar, porque não está na memória. Todo mundo está me acompanhando com isso, pessoal? Sim. Tá? Uhum. Então eu preciso rodar do começo até essa linha 151. Ele vai fazer tudo o que a gente já fez aqui. Agora ele vem com esse mundo de contas aqui. Então, o que são esses termos zero? Os termos zero são simplesmente os coeficientes das equações que já vêm lá de cima. Aqui, daqui para baixo, são os coeficientes da equação que a gente não estimou e que a gente está recuperando por meio da regra do adding up. Demora, porque que ele tem que fazer isso por uma aproximação numérica. Essencialmente, o que está por trás do método delta? O método delta, ele é uma forma, assim, você tem uma função dos coeficientes. Essa função dos coeficientes, ela presumivelmente é não linear. O erro padrão dessa função não linear é uma forma quadrática, onde você tem em cada lado as derivadas dessa função não linear com relação aos diferentes coeficientes. E no meio você tem a matriz variância e covariância dos coeficientes. Tá? Então, só para tentar, agora vamos tentar uma tecnologia nova que nem eu sei direito. Se vai funcionar. Se não funcionar, já peço desculpas antecipadamente. Um segundo. Opções. Monitor 2. Ok. Então, olha só, hein? Vou tentar, tecnologia avançada. Então, você tem uma função G. Uma função G de beta. Tecnologia avançada, gente. Assim beta 1
vezes beta 2. O modelo é y igual a alfa mais beta 1, x1 mais beta 2, x2 mais beta 3. Você quer o erro padrão desta função aqui. Certo? Então, SE de G de beta. Basicamente, você vai ter uma forma quadrática que é gradiente de G de beta vezes V de beta, que é a matriz variância e covariância dos erros, vezes G de beta. Obviamente, aqui você vai ter uma transposta para que essas coisas tenham conformabilidade, tá? Então, o que é esse G de beta? Tá? G de beta, ele é o G, o beta 1, o G, o beta 2, assim, peraí, tem x3 mais del G, del beta 3. Tá? Então, continuando. Então, aqui agora, vamos lá. Del G, del beta 1 é igual a beta 2. Del G, del beta 2 é igual a beta 1. Certo? Todo mundo está me acompanhando, pessoal? Sim. Ah, que bom. Então, aquele del G, del B, é um triangulinho. Ele vai ser aqui, beta 2, beta 1, e aqui 0, porque aquela função G não envolve nada disso, certo? E aí aqui vai ser a variância beta 1, aqui a covariância beta 1, beta 2, covariância beta 1, beta 3. Tá? Como essas coisas são estimadas, eu tenho que fazer os hats, essas coisas, é o que sai do stata. Aí tem pontinhos, 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 pontinhos. Opa! Tem uns botões nessa caneta que eu me atrapalho. Mas eu estou melhorando. O segundo slide ficou menos horrível que o primeiro. Então, basicamente, o que o stata vai fazer? O stata, ele precisa obter estimativas para isso aqui. Só que ele não vai responder, só que ele não vai conseguir fazer isso analiticamente. Ele não vai resolver essas derivadas analiticamente. Tudo bem? Ele vai resolver isso numericamente. Então, ele vai calcular essa função g em pequenas variações de cada um dos parâmetros. Então, isso aqui é numérico. E aí, por isso que quando a gente voltar lá no stata, demora para ele fazer todo esse negócio. Tá? Mas demorou, mas já saiu. Também não é o fim do mundo. Sai relativamente rápido. A gente está aqui. Tá? Voltando aqui dentro. Aí, a partir daqui, eu vou calcular as matrizes de elasticidade. Sobre as matrizes de elasticidade, novamente, tem um ponto aqui, e eu acho que eu falei disso quando eu estava discutindo o código R para estimar esse sistema de demanda quase ideal. A ideia é
que você pode fazer o cálculo dessas funções, que são as elasticidades, estão aqui de dois jeitos. Isso aqui é coeficiente, isso aqui é coeficiente, isso aqui são dados. Você tem que preencher esses dados de alguma forma. Ou você usa o valor médio, ou você calcula essa elasticidade para cada um dos valores de S no banco de dados e depois tira a média. São dois jeitos de fazer. Aqui no Stata, eu estou usando o... Aqui eu crio uma opção. Como é que eu mudo essa opção? Se eu quiser esse local med point marcado com 1, ele vai calcular a elasticidade avaliada na média. Se eu ligar esse med point e pôr 0, ele vai calcular para cada variável, ele vai calcular isso aqui para cada observação no banco de dados e depois vai tirar a média. Tá? Vocês podem ver aqui todas essas coisas. Share names, price names, aí também tem a diferença se é med point ou não, todas essas coisas. Eu vou rodar do começo até aqui o final. Basicamente, o que a gente tem, quando esse med point está 0, é que você está calculando linha por linha dessas elasticidades e no final você está tirando a média. Vou rodar do começo até o final. Opa, até o final não. Até aqui. E eu vou dar um Ctrl D. Enquanto está rodando, pessoal, alguma dúvida? Eu não. Por enquanto, eu estou achando esse sistema melhor que o que a gente usou na aula passada. Não sei. Eu acho ele mais estável, assim, me parece que ele não briga tanto com o computador quanto o outro. Acho que o grande teste é quando alguém cai. Se a pessoa conseguir cair e retornar sem grandes sobressaltos, eu acho esse aqui melhor. Eu caí uma hora aqui, né? Voltei. Uhum. Nossa, terça-feira, quando eu caí, eu tentei 3 navegadores diferentes e não queria entrar de jeito nenhum. Aí eu comecei a ver e não conseguia mexer em nada, foi bem ruim. Eu acho que o outro tem uma limitação bem complicada, que é o fato do... Ele funciona em cima de Flash. Flash é uma plataforma de software que os navegadores estão cada vez mais ficando relutantes em... E aí, o que acontece é, se dá algum problema, os navegadores não sabem muito bem como lidar. A versão, esse aqui, o Google Meet, ele parece não lidar, não precisar usar o Flash, que dá um grau de estabilidade maior. E aquela, né, a Google, então eles sabem fazer as coisas em escala, que o negócio funciona muito mais estavelmente. Mas eu vou fazer o seguinte também, quando eu terminar essa aula, eu vou caçar o salvo aqui e vou disponibilizar no Moodle. Se vocês quiserem depois olhar para rever o que a gente está passando com mais calma, recomendo, e qualquer pepino, qualquer dificuldade, vocês entrem em contato comigo. Porque aí eu consigo também ter um feedback da parte, digamos assim, que fala ensino sincronizado, ou seja, onde a gente está todo mundo junto ao mesmo tempo, mas hoje em dia você pode fazer um ensino não sincronizado, tipo, a gente dá essa aula, se alguém chegar depois, assiste, e depois a gente tira a dúvida. São duas coisas que a gente tem que testar. Ficou meio bagunçado aqui, basicamente por causa do tamanho da janela de output. Eu vou rodar, eu fechei esse negocinho que tinha aqui no canto,
E vou rodar a mesma linha só para aparecer bonitinho, tá? Então, ele está aqui, não está ainda perfeito, vou fazer ficar perfeito. Oh, meu Deus do céu. Agora está perfeito. Então, a gente tem aqui as elasticidades renda, a gente tem aqui as elasticidades, então a sensibilidade deste produto a este preço. Então, a gente tem aqui os elementos na diagonal, são os elementos das elasticidades preço. Aí a gente tem os elementos fora da diagonal, são as elasticidades cruzadas e as elasticidades renda. Muito bem. Aí, assim, aí começa um pouco a sensibilidade desses resultados, até que ponto eles estão bons. Gostaria que vocês gastassem um tempo olhando essa matriz e me dissessem se vocês acham que ela está certa ou que ela não está certa. Gastem um tempo pensando nisso aí e me avisem, eu quero ouvir vocês. Tem algumas elasticidades preços positivas aí, né? Esse é o principal problema que aparece em primeiro lugar. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa ficar esperto demanda desce. Eu sei que já devem ter ouvido em um monte de lugares coisas do tipo, professor, existe o Band-Giffen, piriri, pororó, parará e tal, e coisa, que a gente precisa ficar aberto a essas coisas. Sim, existe Band-Giffen e tal, mas geralmente é uma exceção. 99,9% das vezes a lei da demanda continua valendo. Preço sobe, quantidade cai. Então, assim, quando vocês acham uma elasticidade de preço positiva, do ponto de vista intelectual e de cuidado, trabalhe sobre a hipótese que não é que você achou mais um Band-Giffen para a literatura, e sim que você especificou sua demanda de forma errada. Tá? Muito bem, então tem problemas aqui. Ainda mais porque é roupa, né? Um bem superfluo. Exato. Não é um alimento absolutamente necessário. Exatamente. Então tem este problema aqui do roupa, acho que é o principal. E tem esse personal aqui que é o 1,51, que também está completamente fora da casinha. Outros números, apesar de negativos, eles também são meio esquisitos de olhar a princípio. Outra coisa que vocês podem checar, mas essa não é tão, digamos assim, essa não é tão evidente. Esta matriz, ela tem que ser diagonal dominante. Então, o que eu quero dizer com diagonal dominante? Se você somar todos os termos nesta coluna, esse negócio tem que continuar sendo negativo. Tá? Então, somar tudo isso aqui, o valor das elasticidades preço tem que ser maior que o valor da soma das elasticidades cruzadas. É um ponto importante. Eu nunca fiz essa conta aqui, mas eu suspeito que não deve ser o caso em algum desses bens. Em resumo, tem uns problemas aqui.
Muito bem, quais poderiam ser estes problemas? Na verdade, aqui, a gente teve para a gente chegar aqui, a gente fez um caminhão de hipóteses, a gente fez um caminhão de hipóteses sobre o que a gente, sobre a forma da função demanda, e sobre o comportamento do consumidor, e não necessariamente são verdades. Não necessariamente isso pode ser que seja verdade. O ponto é que a gente não tem nenhuma coisa a priori para dizer se é ou não, se não é. O que a gente pode fazer, e o que eu vou fazer mais adiante, é justamente tentar relaxar um pouco mais essas premissas. Tem duas premissas aqui que a gente tem que podem estar afetando esses resultados. Uma, a gente pode ter muita heterogeneidade entre as famílias, e isso, o consumidor representativo, que teoricamente esteja aí por trás, não seja uma coisa muito fiel da estrutura de domicílios que a gente tem. É o primeiro caso. Segundo caso a gente faz uma hipótese operacional aí por trás, que é a hipótese do substituir este termo G de P por este índice aqui. Então, a gente pode verificar como essas premissas elas estão afetando os resultados que a gente está obtendo. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estimar a gente vai estimar colocando demographics aqui. Basicamente, assim, tem dois jeitos de fazer isso. Até 2 anos atrás, eu tinha um código que eu desenhei e fazia isso embaixo de um comando programado. Hoje em dia, já existe um comando nativo do Stata que faz essa coisa automaticamente. O comando nativo do Stata esse aqui. Quiets, tá? Então, este quiets, ele já automaticamente já faz o WIDES linearizado, o WIDES com o índice de preços completo e o QUIDES. Tá? Eu acho que vale a pena vocês olharem esse tipo de coisa e eles incluem os demographics aqui dentro. Eu não faço ainda por aqui porque eu tenho o código original. Então, eu vou rodar aqui os dois e mostrar este aqui, que é a versão do WIDES não linear, sem a coisa dos demographics. E a gente vai ver como muda a matriz de elasticidade preço da demanda. Tá? Este bloquinho, vocês podem rodar ele sozinho, porque ele é meio autocontido. Tá? Ele é demorado, então é de se esperar que demore mesmo. Enquanto ele estiver rodando, pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Você pode falar de novo essa parte dos demographics, que eu perdi um pouco. Então, deixa eu falar aqui. Então, essa aqui é a equação do modelo, tá? Então, você tem aqui o intercepto.
Essencialmente, o que a gente está, assim, a gente está estimando os parâmetros de demanda de quem? O Ditton e o Bauer, no paper deles de 1980, eles argumentam fortemente, de forma convincente, que eles estão estimando os parâmetros de demanda de um consumidor representativo. A gente não tem dados sobre um consumidor representativo. A gente tem dados sobre consumidores do mundo real. Então, esses consumidores do mundo real, eles podem ser muito heterogêneos na composição das suas características. Então, pode ser que trazer este modelo para uma base de domicílios que seja muito heterogênea, essa heterogeneidade acabe afetando alguns desses coeficientes. Essa é uma das possibilidades. Outra das possibilidades, isto aqui sendo substituído por este índice de preço, também pode ser que esteja gerando algum tipo de viés. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Então é isso, já que ninguém está falando, o primeiro ele calcula com o médio, né? O representativo. E esse você vai calcular de cada um e fazer a média. Não. Os dois ainda estão calculando para o representativo. Nesse que está parado aqui, está rodando, a gente está fazendo para o representativo, mas ao invés de usar este índice aqui, a gente está usando este cara aqui. Tá. Esse GDP é esse bicho aqui, ó. Certo. Então, esses betas e alfas, eles são os alfas e betas, este alfa e este beta da própria equação. Por isso que, no final das contas, esse modelo ele é não linear nos parâmetros, porque tem um gama aqui e aqui embaixo tem uma função dos betas e alfas. Muito bem, ele saiu, mudou aqui o coeficiente. Oi? Só para ver se eu entendi, então nenhum dos dois usou nada de demográfico diferente, é sempre um representativo. Exatamente. Na verdade, eu acho que aqui eu nem coloco o demographics, mas dá para colocar. Tanto eu tenho o código com demographics, e o comando do quiet nativo do Stata também consegue fazer isso. A única coisa que eu vou investigar aqui é a questão do índice de preços e a questão da diferença entre o WIDES e o QUIDES, da diferença do WIDES e o QUIDES com relação à curva de Engel. Beleza. Muito bem, agora aqui a gente tem as elasticidades, a equação. Ele ainda está rodando, tá? Aqui, ó. Aqui a rodinha rodando. Eu acho que uma diferença de versão que deu erro aqui no meu foi na hora de montar a tabela, que a versão 12 ela não reconhece o comando Stout. Sobre o Stout, uma coisa que você pode fazer eu não sei, você já tem o Stout não é nativo do Stata, então você tem que instalar ele. Tá? Tá, então eu não instalei então instala, põe aí assim, ó, SSC install. Tá? Esse comando Stout é uma das
coisas onde a gente consegue ver a vantagem de uma solução centralizada como do Stata em relação à do R. Como todos os comandos têm mais ou menos a mesma estrutura de outputs, é muito fácil você conseguir construir um comando que gere tabelas de uma forma bem bonita e bem organizada. O R, eu nunca consegui achar um comando perfeito para gerar tabelas com estrelinhas de significância de regressão, por exemplo. Tem uns 3 ou 4 diferentes, mas nenhum deles é exatamente do jeito que eu preciso. Enquanto o Stout, ele faz exatamente o que eu quero, com o grau de flexibilidade que eu quero. Mas são coisas da vida. Nunca vai existir uma plataforma que seja absolutamente perfeita para todas as suas demandas. Muito bem, pessoal. Então, aqui a gente tem o modelo completo do Almost Ideal Demand System. Então, se eu vou rodar essa linha aqui de novo, só para a gente ter uma comparação lado a lado. Então, aqui eu tenho o completo nesse painel de cima, e aqui eu tenho aquele anterior que a gente viu. Então, eu queria que vocês olhassem comparativamente, olhassem os dois e vissem onde estão as diferenças e se vocês acham que melhorou essa versão em relação à anterior. O que vocês acham? A diferença maior parece que ela não é cruzada, né? As elasticidades cruzadas mudaram razoavelmente, sim. E o que mais? A diagonal principal tá tudo certo, né? Tudo negativo agora. Agora, sim, os elementos da diagonal principal, eles estão negativos e mais. Eles estão, assim, quando mesmo, por exemplo, aqui, vou pegar aqui, parent, não, qual que é? Tinha um que dava um número bem pequenininho. Aqui. P-ópera, a elasticidade de preço dele antes estava dando menos 0,073. Aqui já dá 0,0427. Então, tem um aumento significativo e as coisas foram mais na direção certa. Então, essa é uma possibilidade. Tá? Muito bem. O terceiro dos modelos é o modelo Quides, que a gente falou na aula passada. Aula retrasada, que é justamente para ver a questão das curvas de Engel não serem lineares. Basicamente, a equação final do modelo é esta aqui, desculpa, está aqui. Ela é igual a Quides, a única diferença é que você tem este termo quadrático aqui no fundo para racionalizar uma evidência que eles trazem que as curvas de Engel não são lineares. A implementação que eu tenho é esta aqui, do Quides, que vai fazer exatamente a mesma coisa. Então, a diferença entre este cara e este cara aqui é que aqui eu adiciono esse termo aqui no final. Tá. Muito bem, já fizemos. Agora vamos rodar este aqui, para a gente ver o que acontece. Novamente, vocês poderiam fazer esta análise toda usando o comando nativo do Stata, o Quides. Também funcionaria. E também a gente poderia colocar os elementos demográficos aqui.
Fiquem à vontade para me perguntar se vocês tiverem dúvidas aqui. O Quites também tem uma versão linear nos parâmetros, né? Não, Não. geralmente é a versão. O Quides aqui, o Quides nativo do Stata, ele não tem a versão linear. Agora deixa eu checar um negócio. Options, total expenditure. Não, ele não tem a versão linear. O código nativo não tem. Esse código, o código que eu faço também não tem. E geralmente já fazem, quando eles fazem o Quides, eles já usam a versão completa. Não existe um Quides linearizado, assim por dizer. Tá. É que o Easy tem, né? O Easy tem. Beleza. Tudo bem, pessoal, deixa eu ver se já terminou ali, ainda está terminando. Enquanto tá terminando de estimar,
mostrar para vocês o terceiro dos modelos que eu vou falar hoje ainda, é o EASI, que é esse do final aqui. Tá? Exact Affine Stone Index. O coautor do Arthur Leubel, esse Krishna Pendakur, aqui, o cara chama Krishna Pendakur, e é professor lá na Simon Fraser. Ele tem o código no Stata do Exact Affine Stone Index, que eu vou mostrar para vocês, mas ele tinha também um pacote no R, onde ele fazia isso. Então, está aqui. Só que esse pacote no R, ele não está mais no repositório, no CRAN, que é o depósito central. Você consegue baixar o negócio zipado e fazer isso na mão. Mas, de qualquer maneira, tem uma implementação no R também. Eu não vou falar dela aqui, mas fica aí para registro de vocês. O cara chama, novamente, Krishna Pendakur. Se vocês quiserem saber onde está o caminho para achar a implementação no R, está lá. Tá? Esse demora mais um pouquinho, porque não apenas ele tem que calcular os termos da nona equação, os lineares, e tem que calcular o termo quadrático dessa equação aqui, esse bichinho aqui. Professor, uma dúvida mais teórica. Que a gente rodou o primeiro modelo e tinha algumas elasticidades lá que não estavam muito confiáveis. Uhum. Quando é assim, você joga o modelo fora inteiro? Ou que você não pode saber qual elasticidade você confia, qual você não confia, ou como é que faz? Deixa eu ver se eu entendi. A gente chegou ali, tinha uma matriz de elasticidades que tinha uma elasticidade que claramente estava zoada. Isso. A minha sugestão é, quando você tem uma que claramente é zoada, isso é um sinal de que o modelo subjacente está zoado. Então, assim, eu não recomendaria, assim, falar, não, por exemplo, deixa eu subir aqui. Vou falar aqui. Essa aqui que era o primeiro. Eu falo, essa elasticidade aqui, 0,984, está cagada. Falar, essa aqui está cagada, mas essa aqui parece ok. Eu não recomendaria isso. O que eu recomendo é o modelo está zoado, entenda o que está sendo feito por trás e faça um modelo um pouco mais completo, que você tenha confiança que as elasticidades, ou pelo menos as características principais da matriz de elasticidade que você sabe na direção que elas têm que ir, elas estejam na direção que você quer. Entendeu? Eu não tenho, a princípio, nenhum motivo para esperar que esses termos fora da diagonal tenham algum número específico, ou sinal, para falar a verdade. Eu não tenho nenhum sinal vermelho sobre eles, mas eu tenho um sinal vermelho sobre a diagonal própria. Tá? São coisas que a gente tem que começar a pensar. Pode ser que resolva um modelo diferente. Pode ser que não resolva, pode ser que não resolve também. Por exemplo, esse termo Quai, esse modelo Quais aqui acabou de cuspir a matriz de elasticidades. Vocês vão notar essa matriz de elasticidades, ela volta a ter problemas aqui, ó. Esse cara aqui volta a ser positivo, esse cara aqui volta a ser positivo. Essas coisas nos dão, assim, faz a gente ficar com o pé atrás,
com relação ao pacote todo de elasticidades. Tudo bem? Sim. Muito bem. Aí, novamente, caminhos, o que você poderia fazer a partir daqui? Bom, pode ser que tenha uma questão de especificação com elementos demográficos que esteja errada, que não tem aqui. Pode ser que, de fato, o Y seja uma representação melhor. Um monte de coisas podem estar acontecendo aqui que você tem alternativas para onde ir. Finalmente, a gente tem aqui o EASI GMM. Ele tá aqui. Surgiu uma dúvida agora no resultado do Quides. Pode falar. Assim, que nem, pode ser que o outro seja um modelo melhor, né? Mas esse aqui, a princípio, ele está liberado de zerar aquela componente. Ele poderia ter zerado aquela última. Então, o negócio é o seguinte, pode ser que, e aí eu não sei, a gente pode olhar aqui. Tá aqui. Esses LLs aqui, eles são os coeficientes. Aqui, ó. Tá? Esse LL é esse lambda I. Então, se for estatisticamente igual a zero, esse modelo colapsa no AIDS. Tá? Aqui tem dois desses termos que estão dando não significativos. Esse cara aqui e esse cara aqui. Mas lembra que quando eu faço essa conta de elasticidade está na matriz aqui no final, eu coloco o número do jeito que sai aqui. Eu não olho para essa coluna de significância. Então, às vezes, o número pode não ser significante e o erro padrão é grande, mas a estimativa numérica dos parâmetros do lambda pode ser grande também, e aí isso pode zoar a conta, entendeu? Eu estou pegando, somando um negócio que é um número que é estatisticamente igual a zero, mas ele pode ser grande o suficiente para bagunçar as coisas. E outro ponto, e dado que você tem umas restrições entre as equações, não é trivial, não dá para simplesmente afirmar que só porque este cara está zoado, ele está zoando só os coeficientes do produto 2 e do produto 9. Esses números aqui podem estar zoando os outros coeficientes aqui. Tá? Então, é assim, de fato, estatisticamente, este modelo, ele engloba o modelo AIDS, que é um caso especial, por causa que o modelo AIDS é isso aqui, supondo que esse negócio seja zero. Mas o negócio é o seguinte, não necessariamente do jeito que eu programei, as elasticidades vão ficar perto se na prática o AIDS é a melhor representação das preferências. Entendi, que ele acaba usando, independente se deu significativo ou não lá, ele vai utilizar aquele valor. Exatamente. Exatamente. Mais alguma pergunta, pessoal? Muito bem. Então, aqui eu vou mostrar o código do Pendracor,
para o EASE. O que eu fiz aqui? Então, nesse modelo aqui, eu não vou usar os demographics também, só para manter um pouco de consistência. O que é uma pena, e eu tenho que olhar aqui no código do Pendacor novamente, que ele não calcula, ele não põe o código para calcular as elasticidades. Deixa eu checar. Não calcula mesmo. Ele não calcula as elasticidades em nenhum momento, o que é uma pena. Mas, só para dar uma ideia aqui, basicamente esse EASE, ele vai estar com esta cara aqui. A gente tem o aproximado e a versão completa. A gente aqui vai fazer a versão completa, se não me falha a memória. Deixa eu checar. Aqui são os demographics, mas eu não vou usar. WBAR. Esses coisas aqui, essa forma quadrática aqui. Tá. Todas essas coisas são operacionais. O que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte, que está aqui no final. Esse, como o outro, ele é um sistema não linear em parâmetros. Quando eu estava estimando os modelos de demanda neoclássicos, o QUIDES e o WIDES, eu usei o comando do Stata que se chama NLSUR. Basicamente é um sistema para o Seemingly Unrelated Regressions, não linear nos parâmetros para um sistema de equações. É o único jeito de fazer isso? Não. O Stata também tem um outro comando que é para funções que são não lineares nos parâmetros. Qual é esse comando? Esse comando é o GNM, que está aqui no final, na linha 197. Se vocês lembrarem, eu falei para vocês, deixa eu voltar aqui. Eu falei para vocês que esses sistemas de equações, lá no fundo, eles são essencialmente casos especiais do GNM em sistema. Então, basicamente, o que o Pendacor faz aqui? Ele adapta essa ideia e usa o comando do Stata, do GNM. Tá? Eu vou simplesmente rodar, eu não vou entrar em grandes detalhes, porque a gente não consegue ver as elasticidades. Então, os coeficientes não são fundamentalmente informativos aqui dentro. Vou só rodar e ver o que acontece. Se vocês quiserem rodar, não se esqueçam de trocar na linha 22 este caminho aqui para o caminho onde vocês descompactaram o material do curso. Tá? Se vocês quiserem.
vou rodar aqui só para... Would not evaluate equation. Né? Isso aqui. O que aconteceu aqui? Só um segundo. Eu vou tentar resolver isso agora, mas se eu não conseguir nos próximos 10 minutos, a gente passa, porque eu acho que esse ASE não é tão informativo a gente rodar pelas razões que eu falei de você não conseguir ver as elasticidades aqui. Como é que eu vou olhar? O Stata, isso, eu não sei se todos vocês sabem, ele tem um comando que permite a gente investigar a execução como um outro comando do Stata funciona. Então, essa linha 196 aqui, set trace on, ela mostra para a gente como é que o Stata está avaliando cada uma das linhas que estão por dentro da linha 197. Então, eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer quando eu ligo esse set trace. Acontece um monte de coisa, já já ele vai parar aonde está acontecendo aqui. Mais fácil. Talvez eu esteja rodando o código errado. Desculpa. Eu fiz aqui um erro, rodei o código errado. Código certo, eu acho que é esse GMM Tricks aqui. Não é esse Easy GMM, não. Só apagar esses negócios.
Qual é, assim, só para adiantar um pouco, qual é a diferença entre este e este aqui? O EasyGMM, ele usa, o comando GMM do Stata, ele tem duas convenções. Uma das convenções é parecida com a convenção do modelo no Reg3 do Stata. Você escreve cada equação e coloca variável dependente, variável independente, e essas variáveis estão cercadas por parênteses. Essa é a convenção que está nesse código EASI-GMM. Ela funciona, mas ela funciona para modelos geralmente relativamente pequenos. À medida que você tem modelos muito complexos, esse modo de expressar o comando GMM, ele não é o ótimo. Então, aí você tem que criar uma função que vai especificar diretamente as condições de momento que você quer estimar como função dos parâmetros. Aí, de fato, ele estima. É isso que ele faz nesse GMM Moment Evaluator. Se vocês olharem aqui no meio do comando, em algum lugar que está aqui, vocês têm aqui, a partir da linha 176 até a linha 290, vocês têm um negócio chamado program. Basicamente, ele está definindo a função critério que na verdade, ele está definindo as condições de momento nessa função GMM Retrieves a partir disso aqui. E aí o Stata vai empacotar essas condições de momento aqui em uma forma quadrática dessas e vai otimizar. É isso que essa função GMM Higgs-Trix aqui vai fazer. E aí, no final, o GMM Higgs-Trix, o GMM pega essa função GMM Higgs-Trix e constrói a forma quadrática para otimizar a função critério. Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Não. Não. Se começar a demorar muito, a gente começa a avançar o próximo assunto, e aí quando ficar pronto a gente volta aqui. É simplesmente mostrar os coeficientes, que também não são tão informativos, é simplesmente para mostrar que as coisas funcionam adequadamente aqui. Professor, no meu aqui apareceu que a opção Quick Derivatives não é permitida. Vocês têm como consertar? Cara, deixa eu ver. Deixa eu ver primeiro. O meu código está rodando com qual versão? Você tem um version lá em cima. Tem versão 14, na linha 176, eu acho, perto dela. Aí eu já apaguei essa parte. Você apagou a linha 177, que está lá, version 14? Sim, deixei como comentário. E aí, o que ele disse? Aí ele fala que não consegue chamar a matriz GMM Higgs-Trix nos valores iniciais e fala que a opção Quick Derivatives não é permitida. Você já tentou apagar o Quick Derivatives para ver o que acontece? Porque aí, ó, eu estou chutando, eu também não tenho a ideia do comportamento desse comando GMM na versão 12. Tá, não tentei, vou olhar agora. Porque, assim, tirar esse Quick Derivatives tem três possibilidades. O código não rodar. 2, é o código rodar, mas, tipo,
muito mais devagar, porque a ideia de quick derivative significa que ele vai fazer rápido alguma derivada que você tem que fazer aí para avaliar a otimização numérica, ou ele pode rodar só um pouquinho mais devagar. Aí é o que só vamos descobrir o que vai acontecer rodando. Eu apaguei aqui na linha do comando do GMM e parece que ele começou a rodar. Aí já apareceu o step 1. Tá. Bom, vamos deixar ele rodando aqui, porque eu tô achando que esse negócio vai demorar ainda mais uns minutinhos. Não muitos, pelo menos no meu, que esses quick derivatives aceso. Com quick derivatives apagado, tenho ideia quanto tempo leva. O Rafael Pereira está dizendo que está rodando. Rafael, só me responde pode ser pela janela do chat, se você está, em que versão do Stata que você está? Tá, ele está na versão 14, então, para ele provavelmente vai rodar de um jeito razoavelmente parecido com o meu. Tá? Antes de eu passar para o próximo assunto, vou mostrar para vocês, porque eu estou vendo que tem gente com várias versões diferentes do Stata por aqui. Eu vou abrir para vocês uma janela que compara os diferentes sabores do Stata em uma mesma versão. Which Stata is right for me? Então, existem 3 versões, tá? Esse Numerics for Stata eu nunca vi alguém usando. Mas tem 3 versões que, digamos assim, de uma forma elegante, estão voando por aí, tá? A versão MP, que é a versão, de fato, a mais veloz e a que usa melhor o desempenho, as coisas do computador. E tem a SE e a IC. A diferença entre o pior deles é o IC, no sentido de tamanho de variáveis. Então, vocês podem ver aqui a comparação entre as 3 versões, Stata IC, a Stata SE. Então, Stata SE vai conseguir lidar com 32.767 variáveis, enquanto o IC só até 2048. As observações máximas nos 2 aqui são essas daqui, no MP são maiores. Então, aqui tem várias comparações de tamanho. Então, por exemplo, isso aqui é importante, o número máximo de variáveis independentes. 798, 10.998. Eu acho assim, aqui é exageradamente restritivo na maior parte das vezes. Por que é exageradamente restritivo? Parece que 798 variável é variável pra caramba. Mas dependendo do modelo, dependendo da quantidade de controles, dependendo da quantidade de efeitos fixos, não é incomum você bater nesses 798. Tá? Então, é um cuidado que vocês precisam ter. Tá? O resto é tudo muito igual. Qual é a moral da história? A moral da história que eu digo para vocês é o seguinte, e aí eu não vou entrar no mérito sobre como vocês conseguiram as respectivas versões do Stata. Se vocês quiserem
se vocês tiverem a opção de escolher entre uma versão mais nova do Stata, que seja essa Intercool, e uma versão mais antiga do Stata, que seja mais avançada, eu, pessoalmente, sugiro uma versão mais antiga do que uma versão mais nova desta aqui. Se vocês tiverem a opção de escolher, independentemente de versão, sempre é melhor buscar esta versão MP. Ah, Lucinda, onde eu consigo ver qual versão do Stata eu uso? O About Stata. Tá? Sempre vai aparecer essa janelinha aqui, está aqui, Stata MP 14.0 for Windows, 64-bit. Tá? Alguma pergunta, pessoal? Não. Ok, eu acho que esse GMM Hitstrix vai demorar bastante tempo, então eu vou começar a falar um pouco começar a avançar um pouco na matéria, que são os modelos de escolha discreta. Todo mundo está conseguindo ver a apresentação bonitinha aqui, né? Sim. Tá. Então, esse aqui, a gente vai falar sobre o modelo de demanda, mas a motivação dele é um caminho um pouco diferente do modelo de demanda neoclássico. E o interessante é que, no final, a gente vai chegar num modelo econométrico, assim, nos caminhos estimáveis das coisas, muito parecido com um modelo que vocês já devem ter visto em outros contextos, especialmente em curso de econometria básico, e ele vai funcionar da mesma forma, desde que você entenda as coisas do jeito certo, mas ele é motivado de uma forma muito diferente. Então, a gente vai falar de modelos de escolha discreta. Eu tenho certeza que quase todos vocês já ouviram falar de modelo Loadit, já ouviram falar de modelo Probit. Já devem ter ouvido até falar de modelo Probit multinomial, já devem ter ouvido falar de modelo Loadit multinomial, como um modelo estatístico. Por exemplo, no curso de econometria 1 era muito comum chamar esse modelo Loadit de modelo aditivo generalizado com uma função link, que é a função logística. Computacionalmente, o Stata ou o R não vai saber a menor diferença, não vai ver a menor diferença se eu chamar esse modelo de escolha discreta do jeito que eu vou falar, ou da maneira de modelo generalizado com a função link logística. É a mesma coisa. Mas o que a gente vai fazer nesse bloco aqui é usar esse arcabouço e motivar ele com base no modelo. Num modelo de escolha individual que motiva uma demanda. Mas ela motiva de uma demanda e sai por um caminho muito mais econômico do ponto de vista de exigência sobre os dados. Tá? Como assim, essa aqui a gente vai gastar umas 2 aulas falando sobre todas essas coisas. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Quando a gente está falando dos modelos de demanda neoclássicos, a gente fala o seguinte, olha, o consumidor está no mundo do livro do Varian, do Mascoléu, o sujeito tem uma cesta de bens, que ele vai escolher, ele observa um vetor de preços, ele tem uma utilidade que a cada possível combinação dos elementos componentes dessa cesta atribui um número, ele tem uma renda, e a partir da renda, dos preços e essa função utilidade que ranqueia as diferentes combinações de produtos numa cesta em números específicos, o cara vai lá decidir, escolhe a cesta que dá a ele a maior utilidade.
Isso explica, isso é útil para entender o comportamento do consumidor de um monte de situações. Você vai falar de consumo de bebidas, diferentes tipos de bebidas. Isso pode ser uma forma interessante de olhar o consumo de bebidas. É a única forma de olhar a escolha em geral? Não. Nem todo tipo de decisão de escolha é dessa categoria. Por exemplo, em resposta a essa crise do coronavírus que a gente está vivendo, eu tinha uma demanda. Eu precisava comprar uma câmera, que é a câmera que está me filmando ali. Muito bem. Quando eu fui comprar essa câmera, eu não tinha na minha cabeça uma ideia de a lá Mascoléu, que seria tipo, quero uma cesta de câmeras. Eu quero uma câmera, uma webcam, eu quero uma câmera normal com obturador, eu quero 3 webcams e 2 câmeras com obturador ou algo assim. Não era o meu processo de escolha. O meu processo de escolha era, eu quero apenas uma. Então, a decisão de escolha, ela é fundamentalmente discreta. Ou eu compro um produto, ou eu compro outro produto. Qual é a passagem conceitual aqui? A passagem conceitual aqui, ela foi desenvolvida, ela começou a ser desenvolvida no contexto dos economistas nos anos 60, que é a ideia do paper do Lancaster. Vou marcar aqui, achar aqui. Minha nota. Tá? Que a ideia é de escolha por atributos. E qual é a ideia dessa escolha por atributos? Então, racionalizando dentro da ideia da câmera que eu estava falando para vocês, que eu precisava comprar uma câmera para a gente poder trabalhar da melhor forma possível. Então, eu tinha várias opções. Eu tinha a câmera da Logitech, eu tinha a câmera da HP, eu tinha a câmera da Microsoft, devia ter uma meia dúzia de marcas que eu não lembro mais, que eram, de fato, assim, poderiam estar no meu universo de escolha. Eu poderia estar interessado numa câmera de obturador? Provavelmente não. Mas qual é a ideia? A ideia, e aí um pouco baseia bastante na ideia, no conceito do Lancaster, é que cada uma destas câmeras, na verdade, ela é um pacote de atributos. Então, por exemplo, deixa eu pegar a caixa da câmera HP. Essa aqui que é a câmera que nos está filmando. Então, essa aqui é a câmera que nos está filmando. Então, muito bem. Então, ela fala aqui, ó. Essa câmera, ela é 1080p, com imagem widescreen, com tecnologia TrueScreen. Então, ela se adequa a mudanças na iluminação. Isso é um atributo, 1080p. Tinha outras câmeras que eram 720p. Então, presumivelmente, significa que vocês conseguem me ver mais nitidamente. Aqui ele está falando, é compatível com a maior parte dos serviços de ligação por vídeo. De fato, é compatível com o Google Meet, é compatível com o Skype, é compatível com o Zoom. A gente está fazendo testes com vários serviços, então, de fato, é compatível. Ela tem um clipe universal, vocês não conseguem ver aqui, mas ela está pendurada em cima de uma televisão, onde eu compartilho a tela. Então, ela está pendurada e eu acho que ela está
estável aqui, até agora ela não caiu de lá de cima. Ela consegue girar 360 graus e 30 graus para cima e para baixo. Tem um microfone e tem capacidade de autofoco. Está dizendo que o design é limpo, streamlined e moderno. Isso é o que eles estão falando aqui, eu não sei. E tem garantia de 1 ano. Então, basicamente, o que significa? Aquele bichinho lá, não é que ele é mais uma maçã em uma cesta. Ele é um pacote de atributos. Se eu for na Amazon e pegar um modelo da Logitech, vai ser um modelo da Logitech, vai ter outro pacote de atributos. Todo mundo está me acompanhando? Muito bem. Sim. Como é que o consumidor vai fazer? Ele tem, intrinsecamente, uma regra que pega esses atributos aqui e pondera do ponto de vista de satisfação. Então, você tem atributos x1, x2, xn, atributos. E aí você vai ter pesos para cada um desses atributos. Beta 1, beta 2, beta n. São os pesos. Basicamente, isso significa o quê? Significa que eu vou fazer uma função f de x, e aqui eu vou colocar como um vetor, e beta como vetor de parâmetros, que vai me dar a utilidade. Só que, na verdade, essa utilidade ela é uma função das características de cada alternativa. Então, essa aqui é a utilidade da alternativa J. Todo mundo está me acompanhando? Então, isso, assim, significa, eu olho essa lista aqui, na minha cabeça, isso significa, eu ponho esses números na minha cabeça e cospe-se um número, sei lá, 153. Aí eu entro no site da Logitech, pego equivalentes, números equivalentes, pego a minha função intrínseca aqui e vou lá e dar, sei lá, 75. Presumivelmente, eu prefiro a HP à câmera Logitech. Todo mundo está me acompanhando? Sim. Muito bem. O nosso interesse é o quê? O nosso interesse é obter estimativas para os betas. Essas coisas são os elementos que iríamos saber. É isso que a gente quer. Como é que a gente vai fazer isso? Então, assim, pensa assim, do ponto de vista teórico, eu não precisaria ir muito além do que eu já falei. Mas o que eu vou ter no mundo real? Eu vou ter no mundo real dados. Certo? Então eu tenho que o Zé Carlos escolheu, sei lá, a câmera 3, a Priscila escolheu a câmera 2, eu vou ter que o Rafael Rocha escolheu a câmera 4, e eu tenho que o Rafael Pereira escolheu a câmera 5. A partir disso aqui, e sabendo mais os dados sobre o X, o que eu quero? Eu quero obter estimativas dos betas, que são os valores dos tributos.
Todo mundo está me acompanhando, pessoal? Por que eu coloquei entre aspas valores de atributos? Eu coloquei entre aspas valores de atributos porque eles não vão ser necessariamente medidos em alguma unidade. Eles são em UTIs. Então, esses números, eles são, assim, eles simplesmente racionalizam as escolhas e eles são invariantes a transformações lineares. Tudo bem? Mas, de qualquer maneira, a gente quer esse beta. Por quê? Por que a gente quer esse beta? A gente quer entender quão sensível é a escolha dos consumidores a alterações no X. E aí, falando um pouco, por exemplo, no caso da Priscila. Priscila tem uma questão de valoração contingente. Não é que ela vai estar preocupada com o caso das câmeras HP, mas ela vai estar preocupada em entender como é que os consumidores valorizam um atributo específico de uma determinada situação, ou seja, sei lá, água limpa, ar limpo, menos ruído. O trabalho dela, ela vai submeter perguntas para as pessoas, vai obter respostas, ou seja, ela vai obter alguma coisa como isto aqui. Isto aqui já está dado porque ela desenha o questionário e ela quer obter este negócio aqui. Tá? Isso mesmo. Isso é para valoração contingente. Isso é muito utilizado em marketing. Então, o marketing quantitativo também é muito, muito utilizado. Na verdade, esse pedaço de escolha discreta é um pedaço muito parecido com organização industrial fora do Brasil. No Brasil, marketing quantitativo não é algo tão sofisticado assim. Mas essa é a ideia. Tá? Mas, muito bem, como é que eu faço esta passagem? Eu vou ter que encaixar isto em um modelo de escolha. E, na verdade, se você pegar simplesmente esta função, vou abrir uma tela nova, se eu tiver uma função assim, J igual a F, vou colocar um I aqui, deixa eu apagar e fazer de novo. Agora aqui. Então, se eu fizer uma verdade assim, U, I, J. O IJ é o seguinte, a utilidade que o consumidor I deriva por consumir o produto J. Se eu fizer uma função desse tipo, F, X, J, B, I, simplesmente, ou com uma coisa mais simples ainda, linear, o que vai pegar? Na verdade, não tem um contexto estocástico aí. Não existe um componente aleatório nesse negócio. Ou o cara prefere a câmera da HP, ou o cara prefere a câmera da Logitech. Certo? A gente não tem um modelo estatístico subjacente. A gente vai ter esse modelo estatístico quando a gente junta essa ideia do Lancaster com a ideia do modelo de utilidade aleatória. Ou, em inglês, Random Utility Model. Basicamente, a gente coloca um termo Y e J. Basicamente, o que é esse termo Epsilon e J? Esse termo Epsilon e J vai capturar um monte de coisas que eu vou falar na aula de terça-feira. Mas ele vai nos dar exatamente a ideia
o que a gente precisa para transformar este modelo de demanda em uma especificação estocástica que a gente pode trazer a econometria para obter estimativas do beta. É isso que a gente vai fazer. Mas isso a gente vai fazer na aula de terça-feira. Aí a gente vai fazer uma coisa um pouco mais formal. Só para fechar, deixa eu ver se já rodou o negócio lá. O negócio ainda não está rodando. Depois a gente volta. Alguma pergunta por enquanto, pessoal? Até agora tudo bem. Tá? Uma coisa, uma referência que eu queria passar para vocês. Deixa eu aproveitar essa janela aqui. Uma referência que é muito boa para toda essa parte. Este livro aqui, Discrete Choice Models with Simulation, ele é a referência que eu vou seguir nessa parte. E o legal disso é que esse cara, esse Kenneth Crane, além dele ser muito bom, muito bom nessa área, ele é o melhor cara nessa área, é de graça. Então, o PDF do livro inteiro está ali dentro. Então, se vocês quiserem ler alguma coisa para entender antes da próxima aula, leiam capítulo 1 e 2 aqui, do livro do Train. Tá? O Rafael tem alguma dúvida sobre as listas de exercício, mas, Rafael, a lista de exercício deste ano eu ainda não passei. Eu vou preparar ela entre hoje e amanhã. Tá? Mas se você quiser perguntar, se tiver tiver uma dúvida específica, pode mandar. Então, o Rafael Pereira está perguntando, quando será disponibilizada? Vai ser disponibilizada até a sexta-feira. Basicamente, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês um pouco o Moodle. Então, a gente tem aqui o curso de Organização Industrial Empírica. Essas listas de exercício, elas vão ter que ser feitas em grupo, em dupla, tá? Então, para vocês se organizarem, eu coloquei aqui, escolham um grupo, vocês já escolheram? Já. Já? Sim, entendi que já podia ser. Não, então tá bom, eu estava atrasado, vocês estão além de... Então tá bom. Basicamente, o que vai acontecer? Eu vou colocar a lista de exercícios aqui e vai ter um lugar por aqui por dentro que cada dupla vai submeter os arquivos referentes à lista. Tá? Qual é o prazo de entrega? Eu acho que pode ser para uns 10 dias, final da semana que vem, se eu conseguir deixar amanhã cedinho. Funciona para vocês? O que vocês acham? Eu prefiro ver a lista para depois falar se funciona. Tá certo, sem problema. A gente vê isso. Tá? Então, eu vou mandar a lista, vou colocar aqui dentro e aí vocês me retornam. Mas eu acho que eu vou fazer uma lista que seja factível, que eu esperaria que ela funcionasse em 10 dias. Mas eu respeito aí a questão que o meu entendimento correto aí no contexto das coisas. Eu quero só falar uma informação que muita gente ainda vai qualificar em breve. Só informação. Tá bom, estou informado. Estou informado. Eu fiquei com dúvida no sistema de avaliação da disciplina como um todo, o que se mudou até por conta desse...
Na Funciona, verdade, não. A gente pretende ainda fazer a coisa via, assim, vão ser listas de exercício e vai ter uma prova final. Essa prova final é um take-home. Então, vocês vão pegar aqui no sistema e vocês vão ter que subir no sistema. Vai ser um final de semana. Vou soltar numa sexta para vocês entregar na segunda. E aí é individual. Alô? Não, beleza. Eu fico com medo do silêncio nessas horas, porque eu acho que vocês estão em pânico com isso, mas pelo menos. Até achei. Primeiro eu tinha achado que tinha dado um pau. Tá todo mundo ouvindo, só não tá falando. Não está reagindo, né? Mas tá certo, pessoal. Aí vamos. Acho que entre hoje e amanhã eu coloco para vocês a lista e eu aí aguardo o feedback de vocês. Mas eu estou planejando para uns 10 dias. Porque eu acho o seguinte, a gente vai ter essa lista, vai ter uma outra de modelos de escolha discreta, vai ter uma outra de modelos de escolha discreta com dados agregados. E aí vai ver aonde a gente vai conseguir parar no final do curso de Organização Industrial Empírica 1. É isso que eu tenho em mente. A princípio, a gente não perdeu aulas, porque a gente foi esperto o suficiente para já entrar no modo videoconferência antes das coisas fecharem de vez. Mas a gente está aprendendo o ritmo de aula, então eu também não sei quão rápido que a gente está indo ou não. Não tenho ainda essa sensibilidade. Tá? Pretendo descobrir, agora está gravando, pretendo descobrir aonde esse negócio grava para poder jogar a gravação lá no Moodle para vocês terem acesso a isso depois. Mais alguma observação, pessoal? Não, tudo certo. Então é isso, pessoal. Até terça-feira que vem e a gente vai se falando. Obrigada, professor. Obrigado. Tchau! Obrigado. Tchau, tchau.